Olá, pessoal. Eu me chamo Jaqueline Modesto. Hoje vai ser eu que vou acompanhar vocês nessa aula que tem como tema a gestão da cidade, tá? Não apareceu aqui ainda. Ok, apareceu agora. Esse é o tema aí da semana 6 do PET da Geografia, tá? Então, olá, terceiro ano. Olá, pessoal do EJA. É isso que vocês vão estudar essa semana. Conteúdo aí tá na página 141, tá? A partir da página 141, conteúdo da semana 6 da Geografia, referente à gestão da cidade. E o que a gente vai estudar hoje, eu quero que vocês adquiram, né, a habilidade de avaliar como que se deu o crescimento populacional e as suas implicações na gestão da cidade, essencialmente nos países periféricos, que é o caso do Brasil. A gente vai focar no Brasil nessa aula, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vocês acham que a maneira como uma cidade cresce, ela vai influenciar na sua organização atual, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos nos relembrar que a intensa e acelerada urbanização brasileira, ela resultou em sérios problemas sociais e urbanos, tá? De imediato, já estou fazendo um link aqui com a aula anterior que vocês tiveram, do PET, né? Semana 5. Vocês estudaram um pouco de como que se deu aí o desenvolvimento, né? Da industrialização brasileira, né? E isso vai a maneira como acontece esse processo e os processos que são desencadeados a partir dessa urbanização, né, concernentes ao espaço das cidades, vão aí resultar ou não em problemas, né, problemas sociais e urbanos. No caso do Brasil, o processo de urbanização foi intenso e acelerado. Isso vai implicar numa série de problemas de ordem social e urbana, tá? Então, como eu já disse, no Brasil, né, esse processo se deu de maneira acelerada, então vamos relembrar aqui, gente, a concentração industrial e comercial nos espaços urbanos brasileiros, né, foi um dos fatores aí que condicionou a ocorrência de um processo denominado êxodo rural, tá? Que se caracterizou por ser a saída de uma grande quantidade de pessoas do espaço rural rumo às cidades, tá? Dessa maneira, nos países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, vocês puderam evidenciar que a urbanização, tal como se deu nos países desenvolvidos, né, também acompanhou o ritmo de industrialização. Porém, diferentemente aí dos países envolvidos, onde esse processo ocorreu de maneira lenta e gradual, né, a industrialização brasileira, né, ela ocorreu em um curto espaço de tempo. E foi possível perceber, né, que esse processo, então, ele ocorreu de maneira rápida e desordenada. Sendo assim, as cidades que, ao receberem grandes fluxos migratórios, elas não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano, né? O que vai resultar aí em sérios problemas sociais e urbanos, como eu já disse. Bem, gente, a velocidade com que se deu o processo de urbanização do país, ela criou aí algumas dificuldades para o poder público suprir aí o espaço das cidades, especialmente nas cidades grandes, tá? Não foi possível aí com esse acelerado processo de urbanização, com que o poder público fornecesse aí a infraestrutura urbana e os serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Isso aí vai ser agravado, né, também em razão das políticas de planejamento urbano, sobretudo estarem voltadas, né, de maneira prioritária para as classes média e alta, tá? Pessoal, em vertente de tais fatores, né, sérios problemas sociais e urbanos foram germinados
né, e desenvolvidos com o decorrer do tempo, nos revelando aí as contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro, tá? Como vocês sabem, a urbanização brasileira, ela teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade, né, de seus benefícios. Dessa maneira, então, né, ao mesmo tempo que as cidades elas se afirmam como centros de riqueza e de poder, né, estas cidades também elas vão surgir como, né, os contextos espaciais, né, em que se revelam de uma forma mais marcada alguns aspectos negativos associados às sociedades desenvolvidas aí nessas cidades, né? Tais como, né, que a gente pode citar, a degradação ambiental, a exclusão social, a insegurança e o congestionamento aí de trânsito, tá? Alguns dos problemas aí suscitados, né, no espaço urbano das cidades. Gente, mas como garantir, então, o mínimo de qualidade de vida à população das cidades, tá? Para que as pessoas elas possam viver aí com o mínimo de qualidade de vida nas cidades, né? Existem algumas condições que devem ser garantidas à população. Lembrando que a maioria dessas condições, tá? Dessas garantias, né? Se não todas, elas estão aí garantidas na Constituição Brasileira de 1988. Então, aqui eu trago para vocês a cidade ideal, né? Que é a cidade onde no espaço urbano, essas garantias deveriam ser supridas e atendidas aí pela gestão, né? Então, na cidade ideal, deve existir habitação para todos, né? Isso se traduz no direito à moradia, tá? Isso aí é um dos postulados principais aí da Constituição de 1988. Se você pegar para ler ela, tá? Os artigos, você vai ver que o direito à moradia é garantido na Constituição. Além disso, né, o oferecimento aí também de água tratada e potável, bem como serviços de coleta de lixo e esgoto, também são condições aí mínimas para garantir a qualidade de vida da população, tá? Esses serviços, eles são essenciais, ainda mais considerando o período atual, né? A gente está aí num contexto pandêmico. Esses serviços, então, eles são necessários para evitar a proliferação de doenças e epidemias, garantindo, assim, né, condições mínimas de sobrevivência. Outras condições essenciais à vida nas cidades dizem respeito aí aos sistemas de transporte e trânsito de pessoas e mercadorias, tá? Então, o direito ao transporte e à mobilidade também é aí garantido na Constituição. Além disso, né, no âmbito da cidade ideal, né, serviços de saúde, educação de qualidade, segurança, também aí são garantias mínimas, né, que devem aí ser oferecidas para a população, tá? Então, no âmbito da cidade ideal, aí, isso aí é necessário, tá? Mas qual que é a realidade, né? O que se configura por ser a cidade real, né? No contexto atual, né? No contexto aí das últimas décadas. Então, aí, eu vou demonstrar algumas características da sociedade urbana atual, tá? O que que a gente tem no âmbito da maioria das cidades brasileiras? Essencialmente, cidades grandes, tá? Apesar das habitações serem garantidas na Constituição, o direito à moradia, o que a gente denota é que, sim, algumas pessoas elas têm casa própria, outras moram de aluguel, mas a população mais carente, né, em vertente da alta especulação imobiliária, essencialmente, sobretudo nos espaços centrais e mais bem localizados das cidades, a população carente ela se vê obrigada a se deslocar para a periferia das áreas urbanas, né? Construindo suas habitações em locais inadequados, como as margens de rios, córregos ou encostas de morros, tá? Tem-se aí, como a gente já viu, a formação dos espaços segregados, como as favelas, por exemplo.
A maioria desses locais, eles são muito perigosos, né? E estão em uma situação constante de risco, né? Expondo as pessoas que moram aí a alagamentos ou deslizamentos de terra, tá? Saneamento básico devia ser garantido em todo qualquer lugar, mas isso não acontece, né? O que a gente observa é a inexistência de saneamento básico nos bairros periféricos, essencialmente, tá? Então, muitas localidades aí que se localizam distantes do centro não atendem aí, né? A gestão não consegue suprir aí a necessidade de saneamento básico, tá? Isso vai propiciar aí uma série de problemas, essencialmente relacionados à saúde da população. Bem, os sistemas de transporte de pessoas e mercadorias também deveria ser algo que existe, né, no âmbito de toda a cidade, né, de todas as cidades, mas isso não acontece, tá? O que a gente presencia é a existência de sistemas de transporte de trânsito deficientes, tá? Deficientes por quê? O que a gente presencia é que a concentração de um número grande de pessoas nas cidades, ela vai criar problemas de deslocamento, né, dessas pessoas pelos espaços urbanos. A gente vai ter aí uma grande procura, então, por transportes de massa, mas em contraposição, vamos ter uma deficiência de mobilidade urbana, tá? Além disso, né, serviços de saúde, educação de qualidade e segurança, né, deviam ser garantidos, mas não são, né, não são supridos também. O que a gente observa é a precariedade na oferta desses serviços, tanto de saúde, de educação, quanto aí também a falta de segurança, né, nas ruas, né, no âmbito das cidades, né, a questão da violência, a gente observa a questão da violência e da ineficiência aí das políticas de segurança pública. Bem, gente, então, o que é necessário, né, para garantir o mínimo de qualidade de vida da população das cidades, né? Como garantir isso? E esse trecho eu retirei do PET de vocês, né, que está dizendo aí, né, para que haja uma vida de qualidade nas cidades, é necessário que as pessoas possam decidir sobre as formas em que as condições para uma vida minimamente digna nos espaços urbanos são oferecidas e executadas, tá? O que isso está querendo dizer para a gente? Isso, né, nos indica que deve haver aí uma participação ativa das diversas pessoas residentes nas cidades, né, nos espaços de decisão, né, de modo que essas pessoas elas possam requisitar e intermediar a concretização dos seus direitos no meio urbano, que são garantidos na Constituição brasileira, tal como o direito à moradia, à educação, à saúde, à segurança, ao transporte, etc. Isso se chama, gente, planejamento participativo. Ou seja, o planejamento participativo nada mais é do que a participação popular na produção da cidade, né? Uma maneira de gerir a cidade de forma mais democrática, através do diálogo entre os diversos atores sociais da cidade, né? Então, esse planejamento participativo, ele vai se caracterizar por ser um dos mecanismos que torna, né, essa aproximação entre cidade ideal e cidade real possível. E assim, assumindo uma perspectiva de possibilidade de mudança aí em face das desigualdades sociais, tá, gente? Então, é isso, tá? Essas são as referências bibliográficas na qual eu utilizei para organizar essa aula, e essas são as referências aí, as imagens que estão presentes, né, no decorrer dessa apresentação, tá? Agora vamos às atividades. Voltando aqui, então, a partir da página 142, vocês vão encontrar os exercícios. Como sempre, são 5 exercícios. Vamos a eles, então. Questão 1. Explique a mensagem do cartoon do ponto de vista da cidade ideal e da cidade real, né? Puxa, por onde podemos começar a limpeza? Tinha que ser pela consciência das pessoas, tá? Então, lembrando daquele comparativo feito em aula, né, da cidade ideal e da cidade real, né? A partir desse ponto de vista, né, o que vocês podem explicar aqui a partir desse cartoon, né?
Acredito que vocês tenham elementos para fazer algumas reflexões a partir, né, do que vocês estão observando aqui. Questão 2, né, apresenta um textinho, né, e aqui um enunciado. As contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas, tá? Dentre seus efeitos mais visíveis, podemos citar, né, contradições, né? Também posso aí inferir como problemas, né? Problemas advindos do processo de produção do espaço urbano brasileiro. Então, vocês vão apontar aqui para mim quais dessas afirmações são corretas, né? Quais problemas se caracterizam por ser problemas de fato das cidades. Questão 3. Analisa as alternativas sobre os aspectos relacionados ao lixo e escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui está falando sobre o lixo, né? O lixo urbano. Não adentramos muito, né, sobre esse conteúdo, mas saibam que o lixo aí, gerado pelo homem no âmbito das cidades, é um problema socioambiental. Então, utilizem a vivência de vocês, acredito que vocês vão saber responder essa questão sem nenhum problema. Questão 4, são considerados problemas sociais urbanos, exceto, tá? Então, qual problema aí que social urbano? Qual problema não é social urbano aqui, né? Vocês apontem para mim. Questão 5. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais e urbanos. Aponte possíveis soluções para o problema social representado no cartoon, né? Vamos ler aqui. Todo brasileiro tem direito à moradia, né? Tô ligado. Então, com base aí na aula, acredito que vocês também vão conseguir aí apontar, pelo menos, no mínimo, uma possível solução. Estou falando tudo errado, gente, para o problema social representado no cartoon, tá? É isso, boa resolução de exercício para vocês.